Um empresário de sucesso entrevista um homem com uma misteriosa cicatriz no rosto. Mas quando descobre que pode ser seu irmão gêmeo desaparecido, ele desencadeia uma série de segredos que mudarão suas vidas para sempre. Na espaçosa sala de reuniões, os raios do sol da tarde entravam pelas janelas de vidro, iluminando a mesa polida onde Marcos estava sentado. À sua frente, um currículo impecavelmente apresentado descansava em suas mãos, embora sua atenção estivesse voltada para algo muito mais desconcertante. Gabriel, o último candidato do dia, estava sentado com as costas retas e uma expressão calma, mas a cicatriz em seu rosto chamou a atenção como um farol na escuridão. Marcos pigarreou, tentando recuperar a compostura. Ao longo do dia, ele entrevistou dezenas de candidatos para ocupar um cargo-chave na empresa, mas nenhum deles lhe causou aquela sensação de desconforto. Foi mais do que apenas a cicatriz. Havia algo familiar nas feições de Gabriel, na sua postura, até na sua aparência. Bom, Gabriel, começou Marcos com um sorriso forçado. Sua experiência é impressionante. O que o levou a se candidatar a esta vaga? Gabriel respondeu com uma voz firme, mas breve. Suas palavras foram calculadas, como se ele estivesse acostumado a não revelar muito. Marcos ouviu, mas sua mente estava em outro lugar, lutando contra uma memória enterrada anos atrás. Cada detalhe de Gabriel o trazia de volta às lembranças de sua infância, das brincadeiras no jardim e das risadas compartilhadas. Mas essas memórias terminavam sempre no mesmo ponto: o desaparecimento do seu irmão gêmeo, Daniel. A tensão na sala era palpável, embora Gabriel parecesse não notar. Marcos, sem conseguir se conter, desviou o olhar para a cicatriz de Gabriel. Por um momento, ele pensou em perguntar diretamente, mas se conteve. Ele não podia se permitir parecer irracional. Ainda assim, a possibilidade o atingiu com força. Desculpe, você poderia repetir isso? Marcos disse de repente, percebendo que havia perdido o fio da conversa. Gabriel ergueu uma sobrancelha, um pouco confuso, mas repetiu a resposta sem reclamar. Enquanto Gabriel falava sobre sua experiência em projetos anteriores, Marcos estudava cada gesto. Havia algo em seu tom, em seu modo de evitar detalhes pessoais, que era intrigante. Quando a entrevista finalmente terminou, Marcos levantou-se para apertar sua mão. Obrigado por ter vindo, Gabriel. Entraremos em contato em breve. O aperto de mão foi firme, mas Marcos não pôde deixar de notar a cicatriz mais uma vez. Quando Gabriel saiu da sala, Marcos ficou imóvel, observando a porta se fechar atrás dele. Por um momento, tudo ficou em silêncio, exceto pelo som da sua própria respiração. Um pensamento se instalou em sua mente, que ele não podia ignorar. E se Gabriel fosse Daniel? Traduzido do espanhol para o português. www.onlinedoctranslator.com. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. As sombras em seu quarto pareciam aumentar com cada pensamento que o assaltava. Recostando-se na cama, ele olhou para o teto enquanto as imagens de sua infância começavam a tomar forma, como se as memórias o chamassem do canto mais profundo de sua mente. Daniel, seu irmão gêmeo, seu companheiro inseparável. Marcos fechou os olhos e lembrou daqueles dias em que eram duas metades do mesmo todo. As risadas na construção de castelos de areia na praia, as corridas no parque e as brincadeiras que sempre terminavam com uma reprimenda da mãe. Eles eram inseparáveis, até aquele dia. A memória da tragédia voltou com dolorosa clareza. Um passeio em família ao lago. Daniel correndo perto da costa enquanto seus pais preparavam o piquenique. Marcos o viu tropeçar e cair na água. Ele gritou, mas tudo aconteceu rápido demais. As correntes o levaram, e quando a equipe de resgate finalmente chegou, não havia sinal de Daniel. Ele havia desaparecido. O peso da culpa ainda pesava sobre os ombros de Marcos, mesmo depois de tantos anos. Sua vida continuou, mas sempre com um vazio que ele nunca poderia preencher. Ele aprendeu a esconder isso sob uma fachada de sucesso, concentrando-se em construir sua carreira, em se tornar alguém de quem sua família pudesse se orgulhar. Mas agora, com Gabriel sentado à sua frente naquela sala de interrogatório, algo dentro dele havia despertado. Marcos saiu da cama e foi até uma pequena escrivaninha no canto do quarto. Ele abriu uma gaveta e tirou uma caixa de madeira gasta.
Dentro dele guardava objetos de sua infância. Uma pequena bússola que Daniel adorava, um carrinho de brinquedo com rodas gastas e uma fotografia dos dois sorrindo, com os braços nos ombros um do outro. Na imagem, uma cicatriz na bochecha de Daniel, resultado de uma queda enquanto andava de bicicleta, era claramente visível. A mesma cicatriz que Gabriel usava. O coração de Marcos batia forte enquanto ele segurava a foto. Seria possível? Depois de todo esse tempo, Gabriel poderia ser Daniel? Dúvidas o inundaram. E se fosse apenas uma coincidência? E se ele estivesse se deixando levar pela saudade e pela vontade de encontrar o irmão? Mas algo dentro de si não o deixou abandonar a ideia. Eu tinha que saber a verdade. De madrugada, enquanto o sol se filtrava timidamente pelas cortinas, Marcos ainda estava sentado ao lado da escrivaninha, com a foto na mão e os olhos cheios de determinação. Gabriel não era apenas mais um candidato à empresa. Era um quebra-cabeça que precisava ser resolvido. O escritório estava silencioso naquela manhã, com um murmúrio distante dos teclados e conversas ocasionais filtrando-se pelas paredes. Marcos ajustou o relógio, tentando focar na pilha de documentos em sua mesa. Mas sua mente voltava à entrevista do dia anterior. Por fim, decidiu ligar para Gabriel para uma segunda conversa, desta vez menos formal. Quando Gabriel chegou, sua presença mais uma vez encheu a sala com uma calma calculada. Ele vestia uma camisa simples e uma pasta, mas o que mais se destacava era sua postura calma, como se estivesse acostumado a manter sob controle questões excessivamente pessoais. "Obrigado por ter vindo novamente, Gabriel", disse Marcos apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. "Sem problemas. Achei que tínhamos coberto tudo ontem", respondeu Gabriel, em tom amigável, mas cauteloso. Marcos sorriu, embora sua mente funcionasse freneticamente. Ele não podia se dar ao luxo de ser direto. Eu precisava descobrir mais sem levantar suspeitas. Queria me aprofundar um pouco mais em alguns temas. Você sabe, parte do processo de seleção, explicou ele, deslizando uma folha de papel em branco pela mesa como se estivesse fazendo anotações. Gabriel assentiu, esperando. "Conte-me mais sobre sua infância, se não for muito incômodo. Às vezes, nossas experiências passadas dizem muito sobre como enfrentamos os desafios atuais." Gabriel piscou, surpreso com a pergunta. Seu olhar endureceu apenas perceptivelmente. "Bem, não há muito o que contar. Eu cresci em lugares diferentes. Fui adotado quando criança, por isso não tenho lembranças claras dos meus primeiros anos." O coração de Marcos disparou. Adotado. Foi uma peça do quebra-cabeça que se encaixou perfeitamente. "Deve ter sido difícil", comentou Marcos com cuidado, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Você se lembra de alguma coisa sobre sua vida antes da adoção?" Gabriel parecia desconfortável, mas respondeu após uma breve pausa. "Apenas fragmentos. Um acidente, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas, para ser sincero, prefiro não pensar nisso. Não é algo que definiu quem eu sou agora." Marcos percebeu como Gabriel desviou o olhar ao responder, como se estivesse tentando bloquear alguma coisa. Havia mais nessa história, mas Gabriel ainda não estava disposto a compartilhá-la. "Eu entendo", disse Marcos, voltando ao tom profissional para não parecer muito interessado. "Sua resiliência é admirável. Mudando de assunto, o que o motivou a buscar essa oportunidade em nossa empresa?" Gabriel relaxou os ombros e começou a falar sobre seus objetivos e seu interesse em contribuir para o crescimento da empresa. Embora suas respostas fossem sólidas, Marcos mal as processava. Sua atenção estava nos pequenos detalhes. A maneira como Gabriel se esquivava das perguntas pessoais, a reserva nos gestos. Quando a conversa terminou, Gabriel levantou-se para apertar sua mão. Marcos sorriu, mas sua mente estava cheia de perguntas. Ao observar Gabriel sair do escritório, ela sabia que não poderia parar ali. Havia algo escondido em sua história, e Marcos estava determinado a descobrir. O escritório estava mais silencioso do que de costume quando Marcos ligou para Clara, sua assistente de confiança, para uma conversa particular. Clara, uma mulher organizada e meticulosa, ergueu os olhos do computador ao ouvir o tom incomum na voz de Marcos. "Está tudo bem, chefe?" Ela perguntou ao entrar no escritório, fechando a porta atrás de si. Marcos assentiu, mas sua expressão o delatou. "Clara,
Preciso da sua ajuda com uma coisa delicada. Ela ergueu uma sobrancelha, intrigada. Trabalhei com Marcos durante anos e poucas vezes o vi tão inquieto. Do que se trata? Marcos reservou um momento para organizar seus pensamentos antes de falar. Quero que você pesquise um pouco mais sobre o Gabriel, o candidato que entrevistei ontem. Sua história tem algumas inconsistências que preciso entender. Clara franziu a testa. Inconsistências? Que tipo de inconsistências? Marcos se inclinou para a frente, baixando a voz como se tivesse medo de ser ouvido. Ele mencionou ter sido adotado e ter lacunas na memória. Quero saber se há algo em seu passado que você não está dizendo. Clara cruzou os braços, claramente desconfortável. Marcos, você tem certeza que isso é apropriado? Pesquisar além do necessário para uma entrevista pode ser... Eu sei, interrompeu Marcos com um tom que misturava urgência e culpa. Mas isso é importante. Não é só para trabalhar. Há algo pessoal em jogo? Clara suspirou, mas finalmente assentiu. Ok, farei o que puder, mas não prometo nada. Marcos agradeceu e Clara saiu do escritório com a mesma eficiência com que entrou. Enquanto trabalhava em seu computador, usando bancos de dados e contatos discretamente, ela descobriu algo que a fez parar. Ele voltou ao escritório de Marcos com uma pasta nas mãos. Aqui você vai. Isso foi tudo que consegui encontrar, disse ele, colocando a pasta sobre a mesa. Marcos abriu o documento e começou a ler. Seus olhos se moviam rapidamente entre as linhas e sua expressão mudava a cada página. As inconsistências eram claras. Datas que não batiam, períodos sem registros, documentos que pareciam editados. Parece que Gabriel escondeu parte do seu passado, comentou Clara, cruzando os braços. Alguns desses dados não fazem sentido. Marcos assentiu lentamente, franzindo a testa. Algum detalhe sobre sua adoção? Apenas um registro básico. Não há informações sobre sua família biológica, mas há menção a um acidente de infância. No entanto, não há detalhes específicos. Marcos fechou o arquivo com um suspiro pesado. Cada peça do quebra-cabeça parecia confirmar o que ele temia, mas ele ainda não tinha uma prova definitiva. Obrigado, Clara. Este é um bom começo. Ela olhou para ele com curiosidade, mas não fez mais perguntas. Era evidente que Marcos não estava pronto para compartilhar mais. Naquela noite em casa, Marcos revisou novamente os documentos, com os pensamentos girando em torno de uma única pergunta. E se Gabriel fosse realmente Daniel? As peças estavam começando a se encaixar, mas ainda havia muitas incógnitas. Ao desligar a luminária da mesa, ele prometeu a si mesmo que encontraria a verdade. Não importava o que custasse. O refeitório estava cheio de barulho. O zumbido das máquinas de café, as conversas sobrepostas e o tilintar constante das xícaras nos pratos. Marcos escolheu uma mesa perto da janela, com vista para a rua. Era um lugar discreto, perfeito para a conversa que ele planejava ter. Minutos depois, Gabriel apareceu, vestido de maneira simples, mas impecável, como sempre. Obrigado por ter vindo, Gabriel. Espero não ter demorado muito, disse Marcos, tentando parecer casual. Gabriel assentiu, sentando-se à sua frente. Sem problemas. Fiquei um pouco surpreso com o seu convite, mas suponho que você ainda tenha dúvidas sobre a minha candidatura. Marcos sorriu rigidamente, sabendo que suas verdadeiras intenções iam além do profissional. Na verdade, eu queria te conhecer melhor. Às vezes, um currículo não diz tudo o que precisamos saber sobre uma pessoa. Gabriel encolheu os ombros, levantando uma sobrancelha. Bem, acho que já te contei o suficiente durante a entrevista. O que mais você precisa saber? Marcos tomou um gole de café antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Você mencionou que foi adotado e que não se lembra muito da sua infância. Isso deve ter sido difícil. Gabriel tensionou a mandíbula, como se não gostasse do assunto. Não é algo que costumo discutir, mas sim, foi complicado. Meus pais adotivos fizeram o melhor que puderam, mas sempre senti que faltava alguma coisa. Marcos o observou atentamente, percebendo o leve tremor em suas mãos enquanto falava. Você tem alguma lembrança de antes da adoção? Algo que marcou você? Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se avaliasse o quanto estava disposto a compartilhar. Tenho vagas lembranças de um acidente, disse ele finalmente, olhando para sua xícara de café. Acho que foi em um lago.
mas são apenas fragmentos, como peças de um quebra-cabeça que nunca consegui montar. O coração de Marcos bateu forte. Um lago. Era o mesmo lugar onde Daniel havia desaparecido. Você nunca tentou investigar mais sobre sua origem? Marcos perguntou, inclinando-se um pouco para a frente. Gabriel balançou a cabeça. Não vi necessidade, acostumei-me a não ter respostas. Além disso, a vida continuou e me concentrei em construir meu próprio caminho. A tensão na atmosfera era palpável. Marcos queria gritar com ele que ele poderia ter essas respostas, que poderia ajudá-lo a entender seu passado. Mas ele sabia que precisava ser cauteloso. Eu entendo, ele finalmente disse, recostando-se na cadeira. Às vezes é mais fácil seguir em frente do que enfrentar o desconhecido. Gabriel assentiu, mas seu olhar estava distante. Ele parecia estar mergulhado em seus próprios pensamentos, como se algo na conversa tivesse despertado lembranças que ele preferia esquecer. Quando finalmente se despediram, Marcos ficou sentado por mais um momento, olhando pela janela. Ele estava cada vez mais convencido de que Gabriel era Daniel. Mas a conversa deixou uma coisa clara. Gabriel não estava pronto para enfrentar essa verdade. Eu teria que ser paciente. Naquela noite, enquanto repassava mentalmente a conversa, Marcos começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Cada detalhe que Gabriel mencionou combinava muito bem com seu passado, mas ainda faltava algo, uma prova definitiva para confirmar as suas suspeitas. E eu sabia exatamente por onde começar a procurar. De volta a casa, Marcos não parava de pensar na conversa com Gabriel. As palavras, um acidente em um lago, ecoaram em sua mente, como um eco impossível de ignorar. Ele estava cada vez mais convencido de que suas suspeitas eram verdadeiras, mas precisava de algo tangível, algo que pudesse mostrar a Gabriel para entender tudo. Subiu até o sótão, espaço que mal visitava há anos. O ar estava denso de poeira e a luz que entrava pela pequena janela mal iluminava o local. Marcos acendeu uma lanterna e começou a vasculhar as caixas empilhadas, cada uma etiquetada com lembranças de uma época passada. Natal, férias, escola. Finalmente encontrou o que procurava. Uma caixa de madeira gasta com o nome de Daniel escrito à mão na tampa. Sentou-se no chão e abriu a caixa com cuidado, como se estivesse acessando um tesouro escondido. Lá dentro encontrou brinquedos antigos, alguns livros infantis e, por fim, um pequeno álbum de fotos. Ele o abriu, virando as páginas com dedos trêmulos. Cada imagem era uma lembrança dos dias felizes que ele compartilhou com seu irmão. E aí estava, a fotografia. A imagem mostrava duas crianças sorridentes, com os braços apoiados nos ombros uma da outra. Marcos e Daniel, idênticos em quase tudo, exceto pela cicatriz na bochecha de Daniel, marca resultante de uma queda enquanto andava de bicicleta. Era uma cicatriz que ele jamais esqueceria, porque testemunhou como sua mãe a limpou e cuidou dela até sarar. O coração de Marcos disparou. A cicatriz de Gabriel era idêntica, muito idêntico para ser uma coincidência. Ele desceu do sótão com o álbum na mão, a mente dividida entre a excitação e o medo. Se mostrasse essa foto para Gabriel, corria o risco de ser rejeitado, de ser considerado um louco obcecado pelo passado. Mas se não o fizesse, nunca saberia a verdade. Naquela noite, enquanto jantava diante de um prato que mal tocava, continuou olhando a fotografia. Ela tentou imaginar como Gabriel reagiria ao vê-la. Você se lembraria de alguma coisa? Você aceitaria isso como prova de sua conexão? Ou ele simplesmente a dispensaria, recusando-se a enfrentar um passado que ele próprio havia enterrado? Marcos respirou fundo e colocou a fotografia dentro de um envelope. Determinado, mas temeroso, ele sabia que teria que encontrar o momento certo para mostrar aquilo a ela. Quando apagou as luzes para ir para a cama, a foto estava na mesa de cabeceira, uma promessa silenciosa de que o passado não poderia ser ignorado por muito tempo. Embora não soubesse como Gabriel reagiria, uma coisa era certa. O momento da verdade estava cada vez mais próximo. O café onde Marcos e Gabriel se encontraram estava tranquilo naquela tarde, com apenas alguns clientes espalhados em mesas próximas. Marcos chegou cedo, com um envelope na mão, sentindo o peso simbólico do seu conteúdo. Ele passou a noite ensaiando como abordar a conversa.
mas cada cenário terminava num misto de dúvida e nervosismo. Quando Gabriel entrou, Marcos sentiu o coração disparar. O homem atravessou a sala com a mesma calma que o caracterizava, embora sua expressão demonstrasse uma leve curiosidade pela insistência de Marcos nesse encontro. "Obrigado por ter vindo novamente", disse Marcos, apontando para o assento à sua frente. "Sem problemas. Você parece preocupado. Tudo certo?" Gabriel perguntou direto, mas sem hostilidade. Marcos respirou fundo, colocando o envelope sobre a mesa. Seus dedos brincavam nervosamente com o canto do papel, enquanto procurava as palavras certas. "Quero te mostrar uma coisa, mas primeiro preciso que você me escute sem julgar. É complicado de explicar." Gabriel franziu a testa, mas assentiu lentamente. Marcos tirou a fotografia do envelope e colocou na frente de Gabriel. Seus olhos observavam cada detalhe do rosto do parceiro, esperando qualquer reação. Gabriel tirou a foto com cuidado, examinando-a em silêncio. A imagem parecia ter um peso especial em suas mãos. "O que é isso?" ele finalmente perguntou. Seu tom neutro, mas havia algo em seus olhos, um lampejo de confusão misturado com descrença. "Essa foto sou eu com meu irmão Daniel", disse Marcos, inclinando-se para a frente. "Éramos gêmeos. Daniel desapareceu quando éramos crianças, num acidente num lago. Nunca o encontramos. E desde que te vi, não consigo parar de pensar que você poderia ser ele." Gabriel colocou a foto sobre a mesa, cruzando os braços enquanto processava o que acabara de ouvir. Sua respiração ficou mais lenta, como se tentasse acalmar uma tempestade interna. "Você está dizendo que acha que sou seu irmão há muito perdido?" Ele perguntou com uma mistura de descrença e confusão. "Não é só o que eu acredito, é o que eu sinto. A cicatriz, o jeito que você fala do passado, cabe tudo", insistiu Marcos com a voz carregada de emoção. Gabriel tirou a foto novamente, desta vez estudando-a mais de perto. Por um momento, seus olhos se perderam na imagem, como se procurassem algo profundamente enterrado em sua memória. "Lembro de fragmentos, de um acidente, da água, mas está tudo embaçado. Se o que você diz é verdade..." Ele parou, passando a mão pelos cabelos. "Isso desafia tudo o que já soube sobre mim. Não quero pressionar você", Marcos disse suavemente, mas não consegui ficar em silêncio. "Você merece saber e juntos podemos descobrir a verdade." Gabriel fechou os olhos por um momento antes de devolver a fotografia. "Preciso de tempo para processar isso. Eu não sei o que pensar." Marcos assentiu, entendendo que havia dado um grande passo, mas que o caminho ainda era longo. Quando Gabriel saiu do café, com a fotografia ainda em mãos, Marcos sabia que havia plantado uma semente de verdade que Gabriel não poderia ignorar. Gabriel caminhava sem rumo pelas ruas da cidade. A fotografia no bolso parecia pesar mais a cada passo. A conversa com Marcos o deixou atordoado. Durante anos ele aprendeu a aceitar as lacunas em sua memória como irrelevantes. Mas agora essas peças que faltavam pareciam um buraco que ele não podia mais ignorar. Parou em frente a um parque, observando um grupo de crianças brincando perto de uma fonte. O som da água o levou de volta àquelas memórias fragmentadas que sempre o atormentaram. O brilho do sol refletido em um lago, o frio repentino, a sensação de afundar. Ele fechou os olhos tentando encontrar clareza, mas tudo ainda estava confuso. Naquela noite, depois de horas refletindo sobre a situação, Gabriel decidiu confrontar Marcos mais uma vez. Ele não conseguia mais escapar das perguntas dela, mas também não estava pronto para aceitar que sua vida, como ele a conhecia, pudesse ser uma mentira. Ao chegar ao apartamento de Marcos, recebeu-o com um misto de surpresa e alívio. "Gabriel, obrigado por ter vindo. Você quer entrar?" Gabriel assentiu, cruzando a soleira com passos instáveis. Na sala, a caixa com as lembranças de Daniel estava aberta sobre a mesinha de centro. Fotos, brinquedos e outros objetos estavam espalhados, como se Marcos estivesse imerso no passado desde a última conversa. "Eu quero respostas", disse Gabriel, quebrando o silêncio. Mas isso... Tirou a fotografia do bolso e segurou-a na frente de Marcos. "Isto não é suficiente." Marcos olhou para ele sério, entendendo o peso de suas palavras. "Eu sei, mas cada peça cabe, Gabriel. As lembranças que você tem, a cicatriz, até a sua idade. Não quero impor nada a você,
mas acho que a verdade está aí, esperando que você a aceite. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, visivelmente frustrado. Se você está certo, então quem sou eu? Durante toda a minha vida construí uma identidade baseada no que me disseram. Que fui adotado, que não tinha família. E agora você me diz que tudo isso pode ser falso. Não estou tentando apagar o que você construiu, respondeu Marcos com um tom mais calmo. Mas acho que você tem o direito de saber de onde você vem. Isso não significa que você tenha que desistir de quem você é agora. Gabriel olhou para ele intensamente, como se tentasse avaliar a sinceridade de suas palavras. Finalmente ele desabou no sofá, exausto pela luta interna. Estou com medo, confessou ele em voz baixa. Medo de que, se eu aceitar isso, perderei tudo o que sou. E tenho medo de perder você de novo, respondeu Marcos com a voz embargada. Mas acredito que podemos enfrentar isso juntos, passo a passo. O silêncio encheu a sala por alguns segundos, antes de Gabriel assentir lentamente. Tudo bem, vamos em frente, mas preciso de provas. Algo definitivo que me diga que não estou deixando a emoção atrapalhar meu julgamento. Marcos sentiu uma centelha de esperança. Ele sabia exatamente onde procurar essas evidências, mas também entendia que a jornada estava apenas começando. Marcos estava sentado em seu escritório, com um conjunto de documentos sobre a mesa que levara dias para conseguir. Ele entrou em contato com hospitais, revisou arquivos antigos e consultou especialistas para reunir tudo o que precisava. Agora, finalmente, ele tinha em mãos a prova de que tanto precisava. O arquivo veio de um hospital infantil perto do lago onde Daniel havia desaparecido. Entre as páginas amareladas estava um relatório médico sobre uma criança encontrada após um acidente aquático. O relatório mencionou ferimentos consistentes com os que Daniel teria sofrido, incluindo uma cicatriz na bochecha. Nenhum nome registrado, mas os detalhes correspondem. Marcos também havia conseguido cópia de um registro de adoção que ligava a criança a um casal de outra cidade. Foi o suficiente. Naquela tarde, Gabriel chegou ao apartamento de Marcos, com o mesmo misto de ansiedade e cautela que vinha demonstrando nos últimos dias. Ele parecia exausto, como se as dúvidas sobre sua identidade tivessem começado a incomodá-lo. Você disse que tinha alguma coisa. Foi a primeira coisa que ele disse quando entrou. Marcos assentiu, apontando para o sofá. Havia um envelope lacrado na mesinha de centro. Aqui está. Essa é toda a informação que consegui encontrar sobre você, ou sobre Daniel. Gabriel pegou o envelope com as mãos trêmulas, mas não o abriu imediatamente. Antes de ver isso, preciso saber uma coisa, disse ele, olhando diretamente para Marcos. Se tudo isso for verdade, se eu realmente sou Daniel, o que você espera de mim? A pergunta pegou Marcos de surpresa. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Não espero nada. Eu só quero que você saiba a verdade. Que você tenha a opção de decidir o que fazer com isso. Não estou aqui para impor nada a você, Gabriel. Gabriel assentiu lentamente e abriu o envelope. Durante vários minutos ele revisou os documentos em silêncio. Seu olhar permanecia em cada linha, como se tentasse encontrar um erro, algo que refutasse o que estava lendo. Mas ele não encontrou. Finalmente chegou ao relatório do hospital. Ele leu 2 vezes antes de deixá-lo cair sobre a mesa. Isso é real, ele murmurou, sua voz quase um sussurro. Tudo o que me disseram, tudo o que eu acreditava sobre a minha vida, não era verdade. Marcos o observou, sem ousar interromper o momento. Gabriel levou as mãos ao rosto, respirando profundamente para conter as emoções que ameaçavam transbordar. Então, eu sou Daniel, ele finalmente disse, como se tentar a frase em voz alta pudesse ajudá-lo a processá-la. Sim, você é Daniel, respondeu Marcos com um nó na garganta. Você é meu irmão. Os olhos de Gabriel encontraram os de Marco, e por um momento tudo pareceu parar. Havia lágrimas não derramadas em ambos, uma mistura de alívio e tristeza pelo tempo perdido. Gabriel estendeu a mão para Marcos, que não hesitou em aceitá-la. Não sei como juntar as peças disso, admitiu Gabriel sinceramente. Mas eu quero tentar. Marcos assentiu, um leve sorriso iluminando seu rosto. Isso é o suficiente para mim. A madrugada banhou a cidade com um tom caloroso e promissor.
No pequeno parque onde Gabriel passara as últimas horas refletindo, tudo parecia mais claro à luz do novo dia. Embora a revelação de sua verdadeira identidade ainda fosse difícil de absorver, algo dentro dele havia mudado. Ele não estava mais sozinho. Horas depois, Gabriel chegou ao apartamento de Marcos. Desta vez, não havia tensão no ar, apenas uma sensação de calma. Marcos o recebeu com um sorriso, embora fosse evidente que também estava nervoso. Passaram-se dias desde que os documentos confirmaram a verdade, e agora enfrentavam o seu maior desafio: reconstruir o que o tempo e a distância tinham fraturado. "E tenho medo de perder você de novo", respondeu Marcos com a voz embargada. "Mas acredito que podemos enfrentar isso juntos, passo a passo." O silêncio encheu a sala por alguns segundos, antes de Gabriel assentir lentamente. "Tudo bem, vamos em frente, mas preciso de provas. Algo definitivo que me diga que não estou deixando a emoção atrapalhar meu julgamento." Marcos sentiu uma centelha de esperança. "Achei que poderíamos começar de novo", disse Marcos, enquanto colocava 2 xícaras de café na mesa. "Sem pressa, passo a passo." Gabriel assentiu, apreciando a paciência do irmão. Ele sentou-se e olhou em volta, notando os pequenos detalhes do apartamento que refletiam a personalidade de Marcos. Fotos de viagens emolduradas, livros cuidadosamente organizados, uma caixa de lembranças de sua infância que ainda estava na mesinha de centro. "Tenho pensado muito", começou Gabriel enquanto brincava com seu copo, "sobre o que tudo isso significa. Minha vida, meu passado, meu futuro." Marcos ouviu atentamente, sem interromper. "Durante anos pensei que não precisava de respostas, que não importava de onde veio, desde que continuasse. Mas agora entendo que estava errado. Saber quem eu realmente sou muda tudo." "Isso te assusta?" Marcos perguntou sinceramente. Gabriel demorou um momento antes de responder. "Sim, um pouco, mas também me dá esperança. Saber que tenho um irmão, alguém que sempre me procurou, significa mais do que posso expressar." Marcos sorriu, sentindo como as palavras de Gabriel aliviaram anos de dor e culpa. "Eu também tenho esperança. Sei que não podemos recuperar o tempo perdido, mas podemos construir algo novo." Os 2 homens se entreolharam, compartilhando um momento de conexão silenciosa que falou mais alto do que qualquer palavra. Dias depois, eles decidiram dar o próximo passo juntos. Gabriel sugeriu fazer mais pesquisas sobre o que aconteceu nos anos em que esteve desaparecido. Seu passado adotivo, o acidente, as lacunas em sua memória. Havia muitas perguntas sem resposta. Marcos, sempre disposto a apoiar, prometeu acompanhá-lo nesse caminho. A investigação os levou a visitar lugares do passado: o hospital onde ele estava internado, a região do lago onde ocorreu o acidente. À medida que os detalhes foram sendo revelados, Gabriel começou a preencher as lacunas de sua história, enfrentando verdades dolorosas e momentos reveladores. Embora o processo não tenha sido fácil, os irmãos encontraram conforto na companhia um do outro. Cada nova descoberta fortaleceu o seu vínculo, substituindo a dor do passado pela promessa de um futuro partilhado. Uma noite, enquanto folheavam juntos fotografias antigas, Gabriel parou diante de uma foto deles quando crianças. A cicatriz em sua bochecha agora parecia um símbolo de tudo que haviam superado. "Saber?", disse Gabriel com um sorriso. "Talvez eu nunca entenda completamente por que as coisas aconteceram daquela maneira, mas estou grato por estar aqui agora." Marcos olhou para ele emocionado. "E estou grato por ter você de volta, irmão. O tempo perdido nunca poderia ser recuperado, mas para Marcos e Gabriel, isso não importava mais. Eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro, e juntos estavam prontos para enfrentar o que quer que surgisse. O passado deixou cicatrizes, mas o futuro prometia ser uma tela cheia de esperança. A vida nos ensina que enfrentar o passado é essencial para descobrir quem realmente somos. Gabriel e Marcos nos mostram que, embora o tempo e a distância possam nos separar, o poder da verdade e da conexão humana pode curar as feridas mais profundas. Agora eu te pergunto, o que você faria se descobrisse que alguém próximo a você estava escondendo uma ligação inesperada com a sua própria história? Clique no vídeo que aparece na sua tela
para continuar esta emocionante jornada de autodescoberta e refletir sobre como nossas raízes moldam nosso presente. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias que te inspiram e te fazem questionar o que realmente importa. Vejo você no próximo vídeo.